Existe um reconhecimento na comunicação não violenta de que a gente usa primeiro ela pra gente. Eu primeiro preciso saber reconhecer os meus limites. Primeiro preciso entender como que eu tô. Se eu tenho um pavio grandão pra conseguir lidar com essa pessoa dessa maneira, ou se eu tô com um pavio curto, não consigo nem responder. Esse reconhecimento vai fazer muita diferença na qualidade de conexão que eu tenho com meu filho. Ou com as pessoas ao meu redor. Olá, família, sejam bem-vindos ao Descomplicando Diálogos, o podcast do Colégio INDE IP. Somos uma escola com mais de 40 anos que atende do maternal ao ensino médio, sempre valorizando o desenvolvimento integral e humanista dos nossos alunos. Eu, Ruth Passarinho, estou aqui para conduzir uma nova conversa sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia escolar e familiar. Hoje vamos falar sobre uma abordagem que pode transformar a forma como nos comunicamos em casa, a comunicação não violenta. E para nos guiar nessa conversa, estamos com a Liliane Santana. Liliane é sócia, cofundadora e treinadora do Instituto CNV Brasil, com mais de 15 anos de atuação em desenvolvimento humano. Vou deixar você se apresentar, claro. E é mãe de 2 queridos alunos que estão conosco lá na escola, Atena e Rudá. Então seja bem-vinda. Obrigada, Ruth. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Legal. Você quer começar falando um pouquinho de como foi a última experiência que a gente teve junto a você lá na escola, numa roda de conversa com as famílias, propondo exatamente sobre isso, né? A melhoria da comunicação em família, da comunicação entre pais, né? E casal, vamos colocar assim, para incentivar, estimular e ser um bom exemplo também, né, para os jovens e crianças que convivem na nossa casa e melhorar a comunicação de modo geral, especialmente num período tão ansioso e violento que a gente vem atravessando. Nós tivemos no mês passado, né, uma roda de conversa na escola, em que a Liliana foi muito bacana, convidada sempre, atendendo aos nossos chamados. Teve a oportunidade de trocar um pouquinho com algumas famílias que estiveram presentes. Quer contar um pouquinho pra gente como foi? Foi muito gostoso o espaço com os pais, porque refletiu algo que eu encontro nos corredores. Eu esbarro com alguns colegas e pais de alunos, amigos, né, dos meus filhos, e eu vejo as pessoas falarem, nossa, como é que a gente faz nessa fase? O que a gente faz com o acesso que eles estão tendo às redes sociais agora, a partir de tal idade? E um dos temas que ficou refletindo em cada uma dessas interações que eu tive foi o tema de limites. Como a gente coloca limites? Cuidando ainda da relação, cuidando para que a criança não se afaste, né, da gente, para que não se torne aquele adolescente que quer ir embora, mas que seja aquele adolescente que quer ficar e romper e criar a sua própria identidade, né? Sim. Então, esse tema do limite foi levado lá para a roda de conversa com a intenção de fazer a gente perceber que a gente fala muito pouco sobre isso e que, principalmente, quando a gente fala sobre comunicação não violenta, a gente imagina que ser não violento significa ser doce, ser passivo, ser bonzinho, falar manso, né? Muitas pessoas escutam minha voz, acham que eu sou assim, muito leve. E sim, por um lado, mas por outro tem a firmeza, a necessidade de colocar ali bordas na relação para que a relação seja saudável e para que um outro ser humano, que é quem a gente cuida, né, que são os nossos filhos, se tornem adultos saudáveis, se tornem pessoas que respeitam as necessidades das outras pessoas, mas que respeitam as próprias necessidades. E foi por esse caminho que a gente enveredou. Legal. E é tão importante, né, abrir desde pequenos a possibilidade do diálogo, né, de construção do diálogo. Você falou uma coisa muito importante. Não ser violento não é o oposto, né? Mas é você trilhar um caminho alternativo à não agressão, né, a não impacto que dá, né, numa discussão pesada, porque conversas difíceis vão acontecer ao longo da nossa vida em muitos aspectos, né? E o adolescente tende
especialmente nessa fase, ou ele vai ser intenso demais na sua conversa, ou ele não vai querer muito papo. Então é importante entender essas nuances para que a gente não perca a possibilidade dessa construção do diálogo, né? E se a gente faz isso, essa prática, desde pequenos com os nossos filhos, é lógico que a gente vai semeando ali um terreno importante para quando eles chegarem nessa fase tão desafiadora para eles consigam entender que esse espaço existe, que a escuta está acompanhada, que as bordas e os limites fazem parte também, são extremamente estruturantes, mas que eles podem ser de forma amorosa, né? Que eu acho que é talvez o maior desafio, porque a gente está envolvido ali emocionalmente, muitas vezes como pais a gente não sabe lidar com aquilo, nunca viveu aquela experiência, e aí a gente também se pega numa situação assim, tá, e agora? Né, para onde eu vou, por onde eu vou? E sempre conversar com outros pais é muito rico, né, porque a gente percebe que a gente não está sozinho, e que a gente pode trocar experiências uns com os outros, que vão ajudando a gente também a se fortalecer naquilo que a gente está fazendo, a entender que será que eu estou de mais, será que eu estou de menos, porque dúvidas nós temos muitas como pai e mãe, né, em tempos atuais que estão atravessados aí pela tecnologia, especialmente a adolescência, com toda a sua fragilidade, né? Então, acho que sempre é muito rico. Quem participou elogiou bastante, então agradeço aqui também esse espaço. E vou lhe fazendo algumas perguntas para a gente ir conduzindo aqui um bate-papo. Fique super à vontade, tá bom? Vamos lá. Primeiro, para começar, conta pra gente o que você fez você levar a trabalhar com a comunicação não violenta. O que te fez buscar esse caminho? Teve um momento pessoal ou profissional que foi decisivo para você? É engraçada essa pergunta, porque eu falo que a comunicação não violenta me encontrou. Não foi eu que encontrei a comunicação não violenta. Eu já vinha trabalhando há alguns anos com desenvolvimento pessoal. E eu recebi uma ligação de uma amiga falando assim: Liliane, conheci um negócio de comunicação não violenta, é a sua cara. Aí eu já pensei logo que era um feedback, né? Meu Deus, estão falando que eu sou violenta. E eu me encontrei com um livro do Marshall Rosenberg, que foi quem sintetizou a comunicação não violenta. E nas primeiras páginas desse livro em específico, esse chama A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Legal. Nas primeiras páginas ele fala assim: depois que descubro as necessidades das pessoas em um conflito, eu resolvo qualquer conflito em 30 minutos. Aí eu fechei o livro, falei, charlatão. Mais uma dessas pessoas querendo prometer um mundo em 30 minutos pra gente. Não quero. Larguei o livro, mas depois outras pessoas me disseram que a comunicação não violenta era a minha cara, e aí eu tive que terminar o livro pra entender se era realmente um feedback. E entendi que a CNV, ela traz uma amorosidade no aprendizado que ela completa e enriquece todas as outras ferramentas e práticas de desenvolvimento pessoal que eu já vinha estudando. Muitas das práticas de desenvolvimento, elas primeiro quebram o ser humano para depois reconstruir. Sim. É como se elas dissessem, olha o que você tem de errado, olha o que você faz de ruim, para depois elas mostrarem, e aqui é o caminho. E a comunicação não violenta, ela mostra que qualquer coisa que nós fazemos busca atender necessidades. Seja uma criança de 3 anos que fica para lá e para cá, que está buscando necessidade de movimento, ou necessidade de exploração, de brincadeira. Seja um adolescente que não responde sua pergunta, que talvez esteja buscando necessidade de autonomia, de escolha, de individualidade. Então, com essa visão da comunicação não violenta, a gente passa a ser mais compassivo, mais compreensivo. E óbvio, não é que a gente vá minimizar ações que nos impactam, mas a gente consegue alternativas para ações, inclusive violentas. Porque se alguém está fazendo bullying com outra pessoa, ela está também tentando atender necessidades. E se eu descubro que necessidades são essas, de repente eu posso propor um outro caminho, que não seja o bullying. O bullying, a gente não vai aceitar. E esse é um limite que a gente vai precisar cuidar.
mas a gente vai ter uma proposta que, de repente, nutra essas mesmas necessidades, que pode ser necessidades ali de reconhecimento, de valorização, de poder até. Poder é uma necessidade um pouco controversa, mas sim, às vezes a gente está buscando poder para atender outras coisas. Então, a proposta da comunicação é essa, é que a gente comece a buscar a linguagem das necessidades para que a gente ache opções na nossa vida, para que a gente se torne cada vez mais funcional e feliz, né, no final das contas. Para que a gente consiga usufruir a vida. Sim. Legal, você acabou respondendo a próxima pergunta que eu ia fazer, e de uma forma muito clara, assim, que é explicar o que é a CNV, né, e como que a gente pode lançar mão dela na vida prática, né, porque não é uma receita de bolo, né, que é diferente quando você falou, né, charlatão, abri o livro ali e falei, não, isso aqui não funciona, né, porque tem muitos recursos que trazem, que funcionam em alguns momentos, né, para algumas pessoas, mas que são muito receitas, que você tem que seguir um passo a passo, que você tem que fazer, e que no momento ali do sentimento mais explosivo, você no momento mais de maior irritação, maior agitação, você não vai conseguir aplicar todos aqueles passos e aí a coisa já foi, né? Não tem como você resgatar. Então, o que eu acho interessante na comunicação não violenta é isso, assim, que não tem um formato específico, assim, de passo a passo de como você deve fazer, mas tem uma orientação, tem toda uma roupagem que orienta a gente, né? E qualquer pessoa pode praticar a comunicação não violenta, Mas né? você sabe que até tem um passo a passo. Sim. Porque a comunicação não violenta tem a proposta dos 4 componentes, que algumas pessoas chamam até de 4 passos da CNV. Que eu acho que é um grande risco a gente chamar de 4 passos, justamente por isso que você cair trouxe. Nisso, né? Exato. Mas a proposta da CNV é trazer esses 4 componentes, que são 4 componentes ou elementos. O primeiro, observações. O segundo, sentimentos. O terceiro, necessidades. E o último, pedidos. Que se você coloca numa frase, facilitam a conexão. Então, em vez de eu dizer pra você assim, você foi grosso comigo? Não fale assim comigo? Eu posso dizer, quando eu te escutei falar que eu não quero mais te ouvir e bater a porta, eu me senti chateada e preocupada. Porque pra mim é muito importante que a gente consiga ter um diálogo legal. Você topa a gente tomar 30 minutos e depois voltar para a conversa? Eu usei os 4 componentes aqui. Sim. Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então, isso facilita a conexão. Sim. Agora, eu posso usar esses 4 componentes e continuar sendo violenta. Sim. E aí é onde está o ponto da virada. Porque a proposta da comunicação não violenta é que a gente tenha uma nova linguagem de interpretação do mundo. O Marshall, ele entendeu que para tudo que nos acontece, a gente interpreta de uma maneira e geralmente colocando no mundo externo a causa dos nossos sentimentos. Sim. E isso faz com que eu reaja para eliminar as coisas que não estão funcionando bem ao meu redor. E aí eu me torno uma pessoa tendente a ser violenta. Porque aí ou reativa demais, ou reativa. Né? Sim. E a proposta é que a linguagem interna nossa seja para identificar de por que aquilo me afeta. E como que me afeta e quais são as necessidades minhas que ficam vivas. Para daí eu reivindicar para o mundo, olha, eu tenho necessidades aqui, vamos olhar para isso. Quando muda a linguagem interna, eu consigo ir para a relação a partir da busca da conexão. Eu quero conectar contigo. Eu quero que você veja as minhas necessidades e eu quero ver as suas também. E aí a gente vai se aproximar. Então a proposta da CNV, ela tem essa essência de conexão. E esse é o ponto principal. Se a gente cai na pegadinha de que é um protocolo, né? Que eu tenho que seguir primeiro esse, depois esse, que acaba ficando muito engessado e não espontâneo, né? E aí, nesse momento, sai do eu, né? Eu começo a fazer uma coisa que não está em mim. E eu preciso estar ali, arraigada daquilo para eu conseguir fazer realmente sentido, porque só repetir palavras ou repetir uma instrução, um padrão, tira de mim aquilo que é meu, né? Que é o que você estava colocando aí agora na sua fala, né? Exato. Pensando nesses, não vou chamar de passos, né? Mas pensando nesses componentes, assim, com o seu tempo de experiência, qual deles é o mais difícil para as famílias
se apropriarem e qual etapa, qual momento, assim, o que vocês traria de maior dificuldade para estabelecer a comunicação não violenta, assim, pensando numa família, né? Em pais com filhos, e essas responsabilidades todas, essas camadas todas que estão nessas relações. É engraçado que sua pergunta... Acho que foi a primeira pessoa que me fez essa pergunta. Qual é o componente que mais faria diferença, ou que a gente está mais longe de chegar. E pensando agora, eu vejo os componentes como todos muito simples de entender, mas muito complexos de se aplicar, porque a gente passou a nossa vida inteira reproduzindo outra coisa. Mas tem um em específico que a sociedade vem reforçando ao contrário por algum tempo, que é o componente dos sentimentos. Sim. A gente tem visto um reforço na coisa do vamos nos sentir bem, vamos ser felizes, vamos ser incríveis, maravilhosos o tempo todo. E isso faz com que os sentimentos, que são sentimentos desconfortáveis, se tornem indesejados. Né? Eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir medo. Como se eles não fizessem parte da natureza humana, né? E para mim, um símbolo disso foi aquele caso no Rio de Janeiro, onde um adolescente foi preso com uma blusa escrito "Regret Nothing", né? Não se arrependa de nada. E o arrependimento é um sentimento que nos nutre muito. Sim. Ele traz informações valiosíssimas para o que serviu e o que não serviu, do que eu faço para a minha comunidade, né? Das minhas ações, como que isso colabora ou não com a vida de todo mundo. Quando a gente elimina o arrependimento, como um exemplo, né? A gente começa a eliminar outras coisas da nossa vida, como, por exemplo, a empatia. A capacidade de olhar para outras pessoas, a capacidade, né? A capacidade de me nutrir da relação, eu vou me esvaziando. E existem já estudos na neurolinguística que percebem que quando a gente elimina um sentimento, né, quando a gente coloca essa tampa em um sentimento que a gente acha desconfortável, outros sentimentos que são confortáveis vão junto. Sim. Então a gente vai se tornando apático diante da vida. E aí, para mim... distanciado do que eu faço e do como eu estou convivendo, né? Porque eu passo das pessoas. Isso. De quem eu sou também, Sim. do que eu preciso, né? Eu passo a ser uma performance diante da vida. Então, se eu fosse dizer assim, um grande desafio que a gente tem hoje como pais é aceitar e acolher que sentimentos, qualquer sentimento que apareça, eles são mensageiros de necessidades. Eles não precisam ser mestres das nossas ações. Eu falo que os sentimentos, eles são excelentes mensageiros e péssimos mestres. Sim. Se a gente receber a mensagem, a gente já vai estar fazendo esses sentimentos diminuírem. Mas se a gente não receber a mensagem, é capaz de, em algum momento, nós sermos tomados por eles e aí a gente fazer ações muito trágicas a partir desses sentimentos, né? Então, eu iria por aí. Eu convivo muito, tenho uma sorte de ter 4 sócias incríveis, mulheres incríveis, e convivo muito nessa experiência do que é o sentir. Porque quando a gente vai para essa frase, sentimentos são mensageiros, receba a mensagem, dá muito medo da gente, por exemplo, entrar na tristeza e mergulhar nela e não sair nunca mais. Mas a ideia não é essa. A ideia não é a gente ser tomado pelo sentimento, mas a gente perceber que o sentir é algo para ser fisicamente experimentado. E nos deixar conduzir para o que o sentimento também nos convida. Então, por exemplo, a tristeza, ela vem para que a gente reflita, para que a gente entenda o que a gente perdeu. A raiva vem para que a gente possa expressar, eu existo aqui. Né? Então, existem algumas mensagens que são importantes de serem vistas e elas só são vistas quando a gente experiencia. Pelo contrário, quando a gente experimenta, o sentimento vai embora, é igual como atravessar um túnel. Mas se a gente não deixa o sentimento vir, aí ele vai vir grandão. Aí pode ser aí que... ele toma conta. Em vez da tristeza, eu entro numa depressão. Porque eu tô freando tanto esse carro que ele vai ficar dentro do túnel. Então,
a proposta da comunicação não violenta para lidar com os sentimentos é que a gente consiga, primeiro, nomeá-los, porque a partir do momento em que a gente consegue dar nome, eles já diminuem de intensidade, a gente já começa a ter mais capacidade de regulação emocional mesmo. E segundo, começar a perceber que mensagem é essa, qual é a necessidade. Aí a gente entra em mais um componente, Sim. né? Que necessidade é essa que fica viva em mim quando esse sentimento aparece? Então pode ser que eu esteja desconfortável, porque minha necessidade aqui é uma necessidade de reconhecimento, de cuidado, de proximidade, conexão. E era interessante isso tudo que você está colocando, porque assim, a gente acha que aplicar a comunicação não violenta é trazer uma experiência assim, de me abarcar, né, de uma conduta para lidar com o outro. Só que não, antes eu preciso lidar com o que é meu, né? Então eu preciso fazer uma leitura de mim, como eu recebi aquilo, porque tudo se trata na relação, é muito por aí, né? O que eu entendo, por que eu me irritei com aquilo, eu que me irritei, né? Aquilo startou para mim um sentimento, uma sensação que me causou uma irritação. Então, que outra pessoa talvez sentiria outra coisa. Exato. E aí eu tenho que fazer uma autoanálise ali também, até para eu frear um pouco a intensidade daquilo que é meu e consiga transpor aí as barreiras que vão acontecendo dos não ditos nas relações, do não deixa, né? Deixa para depois, mas esse depois nunca vem, né? Porque aí a gente começa a ficar muito reativo realmente, e aí as coisas acabam caminhando por um viés que não é o mais saudável, o mais adequado, né? E bem oposto a isso que a comunicação não violenta traz, né? Com certeza. E quando você fala isso, eu me lembro do tema de limites, porque a gente se relaciona muito com limites a partir desse lugar de eu preciso impor limites a outras pessoas, né? Eu preciso impor limite aos meus filhos, eu preciso impor limites a fulano de tal. E essa é uma grande falácia. Porque impor limites é a mesma coisa de eu criar expectativas de que outra pessoa vá fazer alguma coisa por mim. E, pelo contrário, a relação com limites que a gente precisa ter é uma relação de cuidado com os meus limites. Como que eu cuido dos meus limites? Por exemplo, numa ligação, se uma pessoa começa a falar numa altura de voz comigo que eu não gostaria de seguir, eu posso dizer, olha, eu prefiro seguir essa conversa de uma outra maneira. Se continuar assim, eu vou desligar a ligação. Eu tô cuidando do meu limite. Sim. Mas eu não tô dizendo pra outra pessoa o que ela vai fazer. E aí há uma diferença entre limite e exigência. Se eu digo, você precisa falar mais baixo comigo, isso é uma exigência. Eu tô falando o que ela vai ter que fazer. Agora, quando a gente traz esse tema de limites pra maternidade, paternidade ou educação, a gente precisa entender que a gente não só vai cuidar dos nossos limites, mas a gente vai cuidar dos limites de outro ser humano. Sim. Então, em algum momento, a gente vai precisar usar do nosso poder estrutural, que é um poder que está estabelecido ali nessa relação da educação, para que a gente consiga colocar limite por a outra pessoa, ou seja, pelo meu filho, pela minha filha. Então, porque ele ainda não tem todo o repertório para fazer isso sozinho. Exato. E aí entra o desafio. Em que momento ele passa a ter esse repertório sozinho, né? Em que momento eu preciso realmente colocar esse limite, em que momento não? Em que momento é ele que vai começar a colocar os próprios limites? Ele que vai começar a respeitar os próprios limites? E essa é uma pergunta muito bonita que precisa ser feita a todo momento. Sim. Na nossa maternidade, né? Quanto que eu realmente preciso ali falar sobre higiene com meu filho ou cuidar da higiene do meu filho especificamente? Até que ponto, até que momento? Vai depender muito. Sim, e cada sujeito é um também, né? Então isso funcionou de uma forma com um filho, com o outro já é diferente e assim caminha, né? E dentro disso a gente também tem que entender o ser empático e o ser permissivo, né? Eu acho que isso é um limite, um limiar importante que a gente também possa dialogar aqui, de como que a comunicação não violenta ajuda a manter esses limites, né, que a gente está colocando,
sem cair numa punição, num autoritarismo, mas ao mesmo tempo sem ser permissivo, né? Nessa dosagem que é a grande questão para a maioria dos pais e mães, né? Que a gente sabe que é assim, né? Até onde eu vou? Será que eu paro aqui? Será que eu vou além? Aí no desespero, muitas vezes a gente faz além da conta, né? Eu não tenho recurso ainda para isso, eu vou limitar muito, e aí eu invado demais, ou eu sou punitivo demais, enfim. Como que a comunicação não violenta pode ajudar, assim, se você pudesse dar um exemplo prático, acho que é interessante. Acho que eu primeiro quero reconhecer aqui, assim como eu reconheço dentro das mentorias que eu faço, nós não aprendemos. Nós não sabemos o que é o caminho do meio. A gente sabe o que é coerção, a gente sabe o que é permissividade, mas nós não sabemos o que é esse terceiro caminho. Então, tem um reconhecimento aqui de que é uma exploração mesmo, e que a gente vai acabar fazendo esse efeito pêndulo, né? Hora eu vou ser um pouco mais coerciva, hora eu vou ser mais passivo, e aí eu vou me entendendo nesse meio do caminho. Então, primeiro eu quero reconhecer aqui, dar um abraço em todo mundo que está escutando a gente. Porque fácil não é. Mas em relação à permissividade, tem algo que é uma tendência a gente cair nela quando a gente gruda violência com firmeza. Quando a gente acha que sair da violência é a mesma coisa que soltar toda a minha capacidade de ser agressivo para dizer não. E não, na verdade, a violência ela pode sair, mas a minha firmeza e essa minha capacidade de dizer eu existo e não, ela pode permanecer. Ela deve. Ela deve permanecer, exatamente. Até para que a gente consiga cuidar das nossas necessidades. Sim. Muitas vezes, na permissividade, a gente se atropela, né? Então, eu diria que esse é o primeiro ponto. Como que isso funcionaria dentro da relação de uma criança? Você pediu para dar um exemplo, né? Então, meu filho, por exemplo, ele tem uma característica diferente da minha filha. Ele gosta muito mais de tela do que ela. Cada sujeito um sujeito, como você disse. E a gente estabeleceu o mesmo tempo de tela para os dois. Certo? Sim. Então, é o mais comum. O combinado foi que cada um vai ter X tempo de tela. Quando eu falo, pessoal, o nosso combinado acabou, o tempo de tela acabou. A mais velha sai, fala, tudo ok. Ok, desliga e vai fazer outra coisa imediatamente. Sim. O mais novo, ele encara, assim, com uma mudança muito impactante na vida dele, assim, sabe? E nesse momento, a permissividade seria eu dizer, então tá bom, filho, então vá. Então fique mais na tela. Né? É natural isso também. Óbvio, porque eu vejo aquela criatura ali, mãe, por favor, né? Óbvio, eu tenho a tendência. E às vezes é mais fácil, né? Vamos combinar? Sim. Não, tá bom, preciso fazer tal coisa. Fica aí um pouquinho mais. Isso seria ir para esse lado permissivo. Então, eu aceito a proposta da criança, né? O lado coercivo seria eu dizer, eu já falei, você fez esse combinado e a gente não vai abrir mão, eu sou a autoridade aqui, eu que mando, sim é sim, não é não e pronto, acabou. Esse seria o lado coercivo. E se ligar a tela, vai ficar de castigo. Né? Ainda tem essa. Sim. O caminho do meio seria olhar no olho da criança e dizer assim, vem cá, a gente fez um combinado. E o combinado era de X minutos. E eu preciso confiar nos nossos combinados. Confiança é super importante pra mim. Quando você fizer um combinado comigo, eu também quero atender a esse combinado. E aí, como é que a gente vai fazer agora? E pasmem, uma criança de 5 anos vai conseguir entender. Ainda que ela fique frustrada. Ou discordando, né? Ou querendo, ou desejando aquilo que ela estava reivindicando até então. E aí, olha como é importante a gente aceitar os sentimentos que são desconfortáveis. Isso não significa, essa conversa não significa que meu filho vai sair feliz e contente, dizendo, tá bom, mamãe, realmente, os nossos combinados. Não, ele vai permanecer frustrado. Possivelmente ele vai dizer, mas eu quero mais. E a gente vai falar sobre a frustração, como que a gente lida com a frustração. O que ele quer fazer, então, com essa frustração? Quais são os próximos combinados que ele quer fazer, de repente? A gente vai falar sobre isso. Legal. Lidar com a frustração, inclusive, é
uma excelente forma dele ser criativo. Sim. E é tão necessário, porque a tendência é que a gente vê, né, na humanidade mesmo, é assim, não quero frustrar meus filhos, né? É uma ilusão absoluta de que a vida não vai frustrá-los, né, o tempo todo, ou muitas vezes. Então, não aprender a lidar com essas pequenas frustrações no dia a dia e na rotina da família, não estrutura para aprendizagens outras que vão acontecer. E a gente pode fazer de uma forma amorosa, né? Eu falo muito isso na minha experiência pessoal, né? Tenho uma jovem adulta e uma adolescente. Então, falo assim, vocês precisam experimentar isso, porque é mais fácil aprender com nós aqui, amparando, conversando e tendo tempo e disponibilidade para dialogar isso com vocês do que na rua, na vida, e de uma maneira muito impactante, porque geralmente é muito impactante, porque a outra pessoa não te conhece, ou não tem afinidade, ou não tem convivência o suficiente para fazer isso de uma forma dócil, né? Vamos colocar assim. E o que não é a vida, senão uma série de frustrações e celebrações. Exato. Não é mesmo? Exato. Porque a gente vai se deparar com um monte de coisa que a gente não gosta. E é interessante isso que você colocou como exemplo, fazendo um pouco uma ponte para a adolescência, né? É muito comum a gente pensar assim, todo adolescente ele é muito confrontoso, ele é muito rebelde, a adolescência carrega muito esse estigma. Ele existe sim, mas existe aquele adolescente que é extremamente passivo e fica numa resistência silenciosa. E ela diz muito, né? E ali ele não você fala e você não acessa, né? Porque se fecha e fica num lugar que eu acho que é mais difícil de lidar do que com o outro que põe para fora toda aquela emoção, aquela carga, né? Que questiona, que chora, que grita, enfim. É entender também que o perfil de cada filho, como você mencionou, né? De cada um, vai exigir da gente, como pai e mãe, estratégias distintas e diferenciadas para orientá-los, né? E para isso tudo a gente precisa de tempo, né? E não precisa ser um tempo em quantidade de horas, né? Porque a vida é muito corrida também. A gente está sempre muito atarefado, tem muitas demandas nossas, pessoais, de trabalho, que a gente também tem que se cuidar, né? Para cuidar bem dos nossos, mas principalmente o tempo de qualidade. Então, se eu tenho ali na rotina familiar um tempo de qualidade onde eu consigo conversar com meu filho pequeno ou adolescente, assim, o que você gosta, né? O que você qual o seu interesse do momento, porque vai mudando também, né? Nesse exemplo da tela, isso que você traz é fantástico, porque se existe uma frustração, essa frustração ela tem correspondência a alguma necessidade. Lembra? Sim. Todo sentimento é mensageiro de uma necessidade. Talvez a necessidade dele ali fosse uma necessidade de brincar, ou a necessidade de variedade, do diferente que a tela traz. Sim. Tá, como é que a gente vai conseguir essa mesma coisa de outra maneira? Uhum. E se eu entro nessa exploração com o meu filho, a gente aprende junto. E aí tem também um reconhecimento de que nós estamos nesse aprendizado. Sim. É muito duro, eu confesso, assim. E mais uma vez, dou a mão aqui a quem está escutando, porque a gente está aprendendo junto. A gente não aprendeu a lidar com os nossos sentimentos dessa maneira, a gente não aprendeu a olhar pra gente dessa maneira, e muito menos a colocar os nossos limites e a preservar o nosso tempo. Uhum. E aí, quando a gente chega em casa cansado, morto de um dia, que foi todo dedicado ao externo, fica muito difícil eu dar essa resposta pro meu filho, né? Então, existe um reconhecimento na comunicação não violenta de que a gente usa primeiro ela pra gente. Uhum. Eu primeiro preciso saber reconhecer os meus limites. Primeiro eu preciso entender como que eu tô. Se eu tenho um pavio grandão para conseguir lidar com essa pessoa dessa maneira, ou se eu tô com um pavio curto, não consigo nem responder. Esse reconhecimento vai fazer muita diferença na qualidade de conexão que eu tenho com meu filho. Uhum. Ou com as pessoas ao meu redor. Sim. Né? E esse foi um ponto da roda de conversa, é um ponto que a gente coloca muito nos nossos treinamentos, na base da conversa, que é o nosso treinamento online, é o ponto de reconhecer
que, ainda que eu esteja com pavio curto, eu posso ser não violenta. Sim. Eu posso cuidar das minhas necessidades. Eu posso causar menos danos na relação. Porque a não violência tem a ver com não causar danos, né? E sustentar minha verdade. Então, lembrar disso é muito importante. E é um exercício. Estamos juntos nele. Eu não posso dizer que eu tô pronta não também. E criar essa conexão, criar essa proximidade, ela só vai existir se a gente, mesmo com pouco tempo disponível, cria espaço para que ela aconteça, né? A criança muitas vezes vai pedir, o adolescente nem sempre. E aí é que a gente precisa e deve, né, construir enquanto infância. E isso para chegar na adolescência de uma forma mais conectada e mais engajada nessa relação parental, mas ao mesmo tempo não está perdido. Se não foi criado antes porque não foi possível, e entendo que a gente faça o melhor possível com os recursos que a gente tem a cada momento e a cada etapa na vida, é possível fazer agora, né? E se conectar com esse adolescente, porque ele também tem muitas necessidades a serem atendidas. A gente tem a tendência de achar que a criança pequena precisa de mais assistência, tanto no dia a dia, né, nos afazeres da vida, quanto necessidades emocionais mais importantes a serem atendidas. Mas muitas vezes na adolescência é uma fase crucial para isso também, porque é impressionante, cada um que senta, né, quando nos procura lá na coordenação, que a gente estava conversando há pouco sobre isso, que vem e fala e traz uma demanda e traz uma coisa, é fantástico saber o que eles têm a dizer, o que eles pensam, sabe, das coisas. Então, geralmente a gente faz assim, tá, me explica, né, às vezes eu até já posso deduzir ali o que ele tem a dizer, mas dá o espaço, porque se escuta, consegue trazer, às vezes, uma solução. A gente está ali só como um mediador um pouquinho disso, né? E diz assim, e devolve para eles, tá? Agora, sabendo disso tudo, como você pode agir diferente? Como você pode fazer numa situação semelhante, que você não tem ali o controle inibitório necessário, né? Então, naquele momento, não deu certo. Mas o que você pode fazer com essa experiência para, na próxima, você fazer diferente para se cuidar, né, para os seus limites, e para que não crie um problema para os outros também, né, numa reação muito explosiva ou uma discussão, às vezes até uma agressão física que pode acontecer, né? E sabe uma coisa que a gente acaba repetindo, que nos afasta nesse momento? A gente entra naquela falácia da autoridade. Eu preciso ser autoridade, então eu preciso fazer com que esse outro ser humano me entenda e faça o que eu tô querendo que ele faça. Do meu jeito. Do meu jeito. Com as minhas experiências. E, gente, a autoridade não conecta. Lembra que o fundamento, o coração da CNV é conexão, né? A autoridade, ela tá lá apenas para um objetivo: comando e controle. Ela tem esse objetivo e tem alguns contextos onde esse tipo de autoridade faz muito sentido, porque eu preciso dizer, faça, e você tem que fazer sem questionar. Então, ela faz sentido em pouquíssimos contextos. Dentro de um contexto relacional mais complexo, eu preciso do respeito e não da autoridade. E o respeito, ele é ganho quando eu também me vulnerabilizo. Quando eu também digo, olha, eu não tô sabendo, eu não sei me regular emocionalmente. E aí, vamos aprender junto? Isso é conexão. Isso é me aproximar também desse outro ser humano. Mas muitas vezes a gente, como pais, acha que se a gente se vulnerabiliza, a gente perde a autoridade. E aí a gente vai perder a mão, vai perder o nosso, né? Vai ficar muito frágil frente ao filho, né? Como que ele vai me ter como uma referência se eu sou frágil? Não posso, né, mostrar essa faceta. E a gente se engana muitas vezes nessa hora, porque ao contrário, né, a gente vai se mostrar bem mais forte reconhecendo os limites que a gente tem também para lidar com as coisas, porque ninguém nasce pronto como pai e mãe, né? E cada filho vai demandar da gente uma abordagem, uma dinâmica e uma forma diferente para a mesma coisa. E isso reforça a capacidade da outra pessoa de se ver no lugar da empatia. Nossa, se a pessoa que eu tenho como referência se vulnerabiliza, significa que ele é um ser humano. Sim. Significa que ele sente. Significa que as coisas o impactam.
E significa Uau! que eu também posso Isso. me vulnerabilizar. Também. Né? E aí, pensando nisso, assim, existe uma dinâmica muito comum de acontecer, né, no nosso dia a dia e nas famílias, enquanto casal, né? Às vezes, um é mais compassivo, mais permissivo, o outro, vendo que esse um já está mais permissivo, acaba sendo mais... O policial mau, o policial bom, né? Isso, exatamente. Então, é inseguro para o casal, né? E isso é óbvio que exige... A gente tem que sempre conversar com os nossos parceiros, mas como que a comunicação não violenta pode ajudar esse casal a encontrar um equilíbrio maior para fazerem juntos a implementação dos limites necessários, né? Da conversa, do diálogo e da conexão com os filhos. Eu acho que antes de tudo o casal precisa saber dialogar. Sim. E olha, a gente subestima a nossa capacidade de estarmos distantes disso. É impressionante como a forma como nós fomos criados, ela não foi conduzida para o diálogo. Ela foi conduzida para o combate, para quem vence. E isso faz com que dentro de um relacionamento a gente acabe reforçando essa dinâmica. Quem vence, quem não. E na discussão de como a gente cria os nossos filhos, tudo vai se repetir, né? Então, pode ser que alguém ali fique na calada, dizendo... Eu sei que aquela pessoa não se importa muito com isso, mas eu vou continuar fazendo. Pode ser que a outra fale assim... Eu sei que essa outra não tem capacidade suficiente para se impor, para trazer energia, então eu vou colocar energia. E esse diálogo interno fica acontecendo. As coisas... Vão acontecendo. Vão virando policial mau, policial bom, né? Nessa dinâmica. E o diálogo não acontece. Então, meu primeiro impulso é dizer... Estude, porque a habilidade relacional se aprende. Então, a gente aprende a dialogar. Sim. E olha, vou dizer que eu sou prova viva disso. Eu salvei a minha sociedade e o meu casamento, sem dúvida, com a comunicação não violenta. Ah, que legal. Porque eu tenho a tendência de ser muito dominadora, apesar de ter essa voz, né? Doce. Eu tenho a tendência de ser mais dominadora, de me impor muito mais, até meio por baixo dos panos, assim. E ocupar esse espaço que acaba sendo da outra pessoa. E a comunicação não violenta me ajudou a perceber quais eram as minhas necessidades e as necessidades das outras pessoas para contrabalancear isso e para conseguir fazer com que a convivência fosse uma convivência de construção e não de disputa. Então, assim, aí fazendo meu jabá aqui... Se você quiser esse caminho também, vem fazer aula com a gente. Inclusive, a gente vai agora lançar no Na Base da Conversa uma trilha só para relacionamentos amorosos. Que ótimo. Porque a gente acredita muito nisso, que o relacionamento amoroso é um grande laboratório para a gente conseguir se desenvolver como pessoas que dialogam de verdade, né? Então, eu fico o convite para todo mundo. E é muito interessante porque tem muito recurso para isso. Né? A gente tem como se estudar e ler e consumir dentro desse universo todo que a comunicação não violenta traz, né? Fontes seguras de referência para eu ter um autoconhecimento mínimo para juntos a gente mudar o que não está funcionando. Porque, obviamente, tem sofrimento para o casal e para a família, né? Óbvio. Assim, se não está alinhado... A coisa vai desandar em algum momento, né? E a tendência é essa, né? Quem vai estar com a razão? Ou de quem é a culpa, né? É muito comum. Não, a culpa é sua, mas quem está falando de culpa? Ninguém está falando sobre isso. Não se trata de culpabilizar ou de ter um culpado na situação, né? E olha como a gente volta na história dos sentimentos. A Brené Brown, ela tem um vídeo fantástico. Inclusive, se quiser, a gente põe até o link. A referência, vamos botar. Que ela fala sobre a descarga emocional que a gente faz quando a gente culpabiliza alguém. Quando a gente coloca o dedo em alguém e fala assim, você tem a culpa, eu já tô descarregando a minha emoção. Vem sempre muito forte, Vem né? sempre muito forte. E é uma maneira de eu reduzir a intensidade emocional. Muito trágica, né, gente? Porque eu afasto a outra pessoa. E injusta, né? E aí, o que ela traz é que essa descarga emocional, ela
distancia a gente da autorresponsabilidade, da gente perceber que quando as coisas nos afetam, quando a gente se emociona, é porque alguma coisa é muito importante pra gente. Então, em vez da gente dizer, porque você nunca fala o que as crianças têm que fazer, você nunca faz de manhã a rotina das crianças. Em vez de eu falar isso, eu posso dizer, olha, eu tô me percebendo aqui precisando de apoio, eu tô me percebendo sozinha e querendo muito compartilhar as tarefas. Queria saber se a gente pode conversar sobre isso. Eu me responsabilizo sobre o que é importante pra mim, percebe? E não necessariamente deposito só na outra pessoa a expectativa de que isso seja atendido. Eu falo muito que uma excelente solução para o problema da louça é a lava-louça. Porque, às vezes, não sou nem eu nem você que vamos lavar a louça. A gente vai decidir um terceiro caminho. E se você tem essa possibilidade de ter uma lava-louça, benza a Deus. Se não, de repente vai ser outras estratégias. Sim. A ideia é lembrar que não é só A ou B. É que a gente é muito criativo como ser humano para pensar em diferentes possibilidades de solução de uma coisa que é sempre guerra, sabe? Em casa. E é interessante isso que você colocou, porque assim, a tendência é a gente convocar o outro a fazer alguma coisa, achando que a ação ou não ação dele está nos invalidando, né? Nessa relação parental aí, por exemplo, de enquanto pais, né, casal com os filhos. Então, não, você está fazendo isso, toda vez que você faz isso, você me desautoriza. Peraí, mas eu não estou fazendo nada para te desautorizar. Você volta para a necessidade que você falou que precisa ser atendida, porque vem de uma experiência assim, eu vou usar os recursos que eu tenho frente às experiências que eu vivi, né? Então, eu preciso me entender primeiro para eu poder acolher o outro, para eu poder orientar o outro ou dizer assim, agora eu não consigo te dar uma resposta. Isso é tão nobre também, né? Peraí, que eu preciso pensar sobre isso, vou conversar, né, com o seu pai, com a sua mãe sobre isso, para daí a gente ver o que a gente vai fazer, né? A gente tem uma tendência de um imediatismo também e de tudo ter uma resposta rápida e uma solução rápida, e a vida não é assim, né? E pensando nisso tudo, a gente entra também numa relação que não é exatamente parental, mas que é uma tríade, né, que a gente chama dentro da escola, que é a escola, os pais e as crianças, os jovens e adolescentes, né? O mesmo interesse que o pai e a mãe têm do seu filho ser bem assistido, ser atendido, as necessidades que ele tem, né, de ser validado e tudo, nós como escola também temos esse mesmo objetivo. Então, essa relação ela pode ser mais leve muitas vezes, né? A tendência é criar um distanciamento que não deveria ter, né? Então, pensando um pouco nessa relação escola-família, família-escola, porque é uma via de mão dupla sempre, né? Eu acho que a CNV também pode contribuir de uma forma muito construtiva. E eu acho assim, do ponto de vista da CNV, pensando também, né, nas instituições e não só pessoa com pessoa, tem alguma dica aí que você poderia dar ou alguma observação de uma experiência que você teve, que eu acho que pode validar, porque é difícil, né? A gente muitas vezes eu chego com uma ideia de que, nossa, aconteceu tal coisa e só tem essa solução, que é o que você está colocando, né? Só vejo esse formato e eu já chego armado, né? E que caminho a gente pode criar junto, né? Legal. Para quem chegou até aqui, então, no podcast, eu vou trazer algo que eu só trago para os clientes corporativos. Legal. Que é a pessoalização que a gente acaba fazendo de problemas estruturais. É o grande perigo. A gente diz que a maioria dos conflitos em relações que são relações de comunidades sistêmicas, eles são conflitos sobre a estrutura e não sobre as pessoas, né? Então, por exemplo, eu já vi acontecer de o pai olhar e falar assim, porque a fulana de tal que não comunicou o que tinha que ter acontecido, né? E fica uma pessoalização desse pai com essa pessoa nessa briga de comunicou, não comunicou, deveria ter comunicado dessa maneira, não deveria ter comunicado dessa maneira. Sendo que, na verdade, talvez tenha alguma questão na estrutura, ou da forma como a mensagem chega,
Ou do combinado. Será que existia um combinado prévio? De que iria ser comunicado de uma determinada maneira? Será que eu fiz um pedido? Eu, como pai, eu tinha feito um pedido específico sobre esse tipo de comunicado, né? Então, perceber que às vezes a gente pessoaliza muito problemas que são estruturais. E não só estruturais daquela estrutura escola, pais, escola, famílias, mas estruturais também da nossa sociedade. Sim. Né? A gente está sob um grande guarda-chuva que reforça alguns comportamentos que são sempre de muita cobrança, muita acusação, Exato. né? E não de aliar. Peraí, vamos junto aqui pensar ou entender o ponto de vista de ambos para entender, peraí, olha só, isso aqui acontece assim por causa disso. Geralmente clareia muito, né? Exato. Quando o diálogo é estabelecido. E quando a gente percebe que tem algumas coisas estruturais, a gente começa a entender que algumas pessoas vivem experiências que são muito diferentes das nossas apenas por conta da posição delas na estrutura. Sim. Eu sou uma pessoa branca. Uma pessoa negra, na mesma situação, vai viver uma experiência diferente da minha. E talvez a reação dela seja diferente. Sim. E quando eu compreendo isso, eu vou para outro lugar na conversa. Pra gente tangibilizar esse assunto, porque ele fica às vezes muito amplo, né? Tem um exemplo muito bom. Imagina que você trabalha em escala e são 8 horas da noite. Você está trabalhando no seu turno sozinha numa sala. E entram 10 adolescentes, homens, na sua direção nesse momento, 8 horas da noite. Se você for uma mulher, a sua experiência vai ser diferente. Se você tiver uma condição social diferente desses adolescentes, a sua experiência vai ser diferente. Se você for um homem negro esses adolescentes forem adolescentes brancos, a sua experiência vai ser diferente. Para cada contexto, para cada contexto pessoal, a experiência na mesma situação vai ser diferente e talvez a reação será diferente. Quando a gente compreende isso, a gente acaba fazendo com que as nossas relações vão para um lugar mais da curiosidade do que de grandes afirmações. E aí a gente sai do jogo de quem tá certo e quem tá errado, a gente sai do jogo de acusação e defesa e vai para um jogo de qual é a sua perspectiva? Qual é a sua experiência? Deixa eu entender um pouco mais. Talvez eu não tenha entendido. E aí a gente vai para o diálogo. Sim. E para a construção em conjunto. Porque no final das usando contas... a criatividade, né? Para poder chegar, às vezes, numa solução que... Olha, não pensei sobre isso. Isso não estava no prisma quando a gente organizou dessa forma. Mas todo o resto tem essa e essa lógica. Ah, tá. Não, agora eu entendi. Exato. Né? Sai desse lugar de cabo de guerra, né? Que não tem que existir. E no final das contas, a gente começa a entender que quando alguém não tem uma necessidade atendida na minha comunidade... Em algum momento, a minha necessidade também não estará atendida. Em algum momento. Então, faz sentido a gente se nutrir em termos de necessidades, a gente se inclinar a olhar pelo ponto de vista da outra pessoa. Faz sentido. Então, a curiosidade generosa, ela é um valor da comunicação não violenta. Esteja curioso, só para entender. O que será que aconteceu? Pergunta. Qual é a perspectiva? Por que não? Por que essa comunicação não chegou? Né? E quais são as minhas necessidades? O que acontece comigo de diferente quando ela chega? Se ela tivesse chegado, ia ser bom? Por quê? Então, a conversa muda. Ela não é mais sobre você, sobre mim. Ela é sobre nutrir nossas necessidades. É muito bacana, né? É muito rico e muito amplo, né? A gente pensa... Quando a gente não conhece a fundo, né, e abre espaço aqui para quem quiser conhecer, procurar um instituto, procurar também fontes de informação e leitura, como você citou algumas aqui na nossa conversa, eu acho que é sempre é um recurso muito valioso, porque a gente aprende sempre do ponto de partida e daquilo que a gente pode fazer diferente. Se é melhor ou pior, a gente vai saber depois. Mas se eu puder fazer diferente, eu já estou saindo do óbvio, eu já estou parando de repetir um padrão, né? Que às vezes não historicamente não é positivo, né? Nas relações humanas. Então,
é sempre muito importante, assim, às vezes é um movimento pequeno que a gente começa, daqui a pouco a gente vai conhecendo mais, vai se aprofundando mais, e aquilo vai fazendo mais sentido, vai entrando na nossa dinâmica, né, na nossa rotina, e vai ganhando cada vez mais espaço para isso, e outros andares vão se alcançando aí nesse crescimento, né? E sabe uma coisa, Ruth? A gente se relacionou por muito tempo com as habilidades relacionais como secundárias, né? Porque as habilidades técnicas sempre foram muito importantes pra gente, para que a gente conseguisse prosperar na vida. Assim que a gente lidou com essas habilidades. Só que agora, desde o ano passado, mas agora em fevereiro ou março, não lembro exatamente, teve o SXSW 2026, que é um dos grandes eventos de futurismo que acontece em Austin, que traz referências para todo o mundo do que vai acontecer daqui para frente. É um evento de futurismo. O que você espera que tenha dentro dele? Inteligência artificial. Mas não, o que teve dentro dele foi humano. Como é que vão estar as relações? As conexões humanas. Como que a gente vai sustentar conexões humanas? E então, agora a gente precisa declarar e perceber que as relações humanas deixaram de ser secundárias. E talvez os em algum soft momento skills elas tenham precisam sido. ser trabalhados, né? E desde a infância. Lá na escola, desde antes até da implementação do LIVE, né, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, que faz tudo, traz muito da comunicação não violenta no seu viés também, é muito isso, assim, as etapas todas, né? É um programa muito, muito rico, pensando assim, o que a criança pequena precisa aprender inicialmente? A nomear as emoções, a entender o que ela está sentindo, para a partir dali conseguir fazer uma reflexão sobre a atitude que ela teve, outra atitude que pode estar naquele lugar. Quando ela vai crescendo um pouco, já vão vindo outras roupagens, né? Até que na adolescência é esse entendimento do sujeito no mundo. E agora, né? Eu tô entrando na vida adulta. O que é projetar a vida? Já entra num outro patamar. Então tem uma escalonização que é muito interessante e que enriqueceu muito a prática que a escola já trazia, né? Desde a sua essência, sempre se teve muito esse olhar e esse cuidado de desenvolver, né, essas habilidades socioemocionais. Eu acho que essa é um grande diferencial do INDE e a gente está instalando e estabelecendo no IP, né, que é o ensino médio do INDE, e é muito interessante ver o feedback e o retorno dos meninos que, porventura, eu quero viver uma outra experiência, saem da escola, depois volto e falo assim, ainda bem que eu voltei. Não tem isso comum em muitos lugares. E, puxa, a gente demanda, né? Energia, tempo, recursos, enfim. Mas vale a pena, né? E a escola é uma referência nisso. E eu gosto muito da provocação do triângulo. Porque ainda que vocês sejam referência nisso, se os pais não começarem a participar, eles vão estar deixando de acrescentar nessas habilidades que são tão fundamentais para o futuro. Perfeito. Né? Então, vocês sozinhos, apesar de serem incríveis nesse pioneirismo, inclusive, não é uma tarefa unilateral. Né? E não vão se sustentar. É como você estudar violino e em casa você está tocando piano, né? É outro mundo, é outra coisa. E vale a pena, sabe? É algo que a gente pode colher assim no dia a dia, né? Quando a gente vê uma criancinha pequena, quando teve uma birra, alguma coisa, daqui a pouco ela fala assim, agora eu quero conversar. Né? Você vê que assim, aquela sementinha tá plantada e que aquilo vai caminhar e vai chegar num ponto que ele vai poder entender suas necessidades para estar nas relações de uma forma mais inteira, sem tantas dores, né? E sem tanta carga daquilo que traz, que não foi bem resolvido. Então a tendência é isso ir melhorando, né? Recentemente eu recebi um aluno na minha sala, um adolescente, que falou assim, olha, eu preciso de ajuda para resolver um problema. Tem um determinado colega na sala que está sendo muito inconveniente no grupo de WhatsApp da turma.
É um grupo que eles trocam deveres, enfim, né? Essas coisas. E aí ele falou assim, será que você pode conversar com os pais dele, assim, para ver se ele consegue, porque é sempre à noite, sabe? E aí fica um tempão, e é um pouco difícil da gente dar o limite, por mais que a gente dê e tudo, a gente quer acolher o colega, mas a gente não sabe muito como fazer e tudo. E eu achei isso, assim, a cerejinha do bolo, que eu falei assim, é sobre isso, né? A gente fica num lugar, assim, de emoção mesmo, sabe? E o quanto que quando eu dividi isso com a família desse outro adolescente foi, assim, muito recebido com muito afeto também. E aí a coisa caminhou, depois eu perguntei, e aí, mudou alguma coisa? Não, melhorou muito, obrigado e tudo. Então é nesse nível que a gente quer que a coisa chegue, sabe? Num ponto que eles daqui a pouco vão ingressar na sua vida adulta, nas suas escolhas profissionais, mas muito mais encorpados e muito mais vestidos, né, da sua competência socioemocional, porque não é fácil, conviver não é fácil, mas é necessário. Então a gente tem que fazer disso uma forma mais leve para a gente e, consequentemente, para os outros, né? E escola é um lugar de pessoas, feito por pessoas, para pessoas, né? E conviver é fundamental ali. Então, a gente usa muito da comunicação não violenta também na condução com os nossos profissionais, né? Com os nossos colaboradores e entra dentro de um programa muito maior que é a cultura da paz na escola, né? A gente quer mudar padrões na sociedade, então a gente precisa começar do pequenininho. Ali é um universo muito pequeno, mas é um universo, sei lá, de 600 alunos, eu já impacto 600 alunos, e aí suas famílias, então... E essas 600 pessoas vão experimentar uma comunidade de paz, ou seja, elas vão saber que é possível. Isso, e vão poder fomentar e difundir e multiplicar isso onde quer que eles estejam, né? Então, eu acho que a gente consegue alcançar tudo isso pensando em tudo isso que você trouxe, né? Que foi muito rica e muito bacana a nossa conversa. Eu agradeço, quero deixar aberto aqui se você quer colocar mais alguma coisa, trazer, de repente, alguma... a gente vai botar, né, nas descrições tudo que você colocou como dicas, mas também o Instituto para que as pessoas possam procurar, possam saber mais, possam fazer os cursos que são sempre muito ricos. Eu ainda vou conseguir fazer o meu, Lili. Já estou há um tempinho, mas esse último que você citou me interessou bastante, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que encaixar na nossa rotina como é possível. Então, se é presencial, se é online, o formato vai variar, mas é importante que a gente esteja aberto para isso. Eu já li alguns livros da comunicação não violenta e a primeira vez que eu li, eu fiz a mesma coisa que você. Eu falei, até parece que é tão simples assim. Depois eu fui ler de novo e falei assim, não, peraí, vamos avançar nos capítulos, que aí a gente vai vendo que faz sentido e que aquilo vai tomando espaço, né, com significado para a gente, para que a gente possa melhorar como sujeito e impactar quem está ao nosso redor, né? Exato. Obrigada, Ruth, obrigada pelo convite. Acho que se tem mais uma coisa para eu trazer aqui, é só a lembrança de que cultura de paz, de que comunicação não violenta não significa falta de conflitos. Conflitos continuarão existindo e eles são o que fazem com que o mundo fique interessante e que a gente saiba quais são as necessidades das outras pessoas. Mas habilidades para lidar com esses conflitos são habilidades que são desenvolvíveis, que são treináveis. Então, que a gente possa perceber que nós não nos inclinamos a isso como sociedade nas últimas gerações e que agora a gente chegou no momento em que as nossas habilidades técnicas serão substituídas sim, e tudo bem, e que vai sobrar o que a gente tem de melhor, que é ser humano, que é justamente olhar para tudo isso, para toda essa complexidade criativa que existe dentro de nós, para que a gente consiga se tornar pessoas mais interessantes, melhores e que a gente consiga experimentar coisas incríveis, né? Então, quero deixar aqui essa lembrança e o convite para seguir a gente no Instagram, @Instituto CNV Brasil, porque lá também tem um monte de coisa e acesso a todos esses links que eu falei aí também. Legal.
Então, deixa aqui esse convite. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Foi muito rica a nossa conversa. Se deixar, a gente fica aqui mais tempo falando sobre outros caminhos aí e outras relações, né? Relações entre irmãos, relações pais e avós, né? Porque as famílias são muito mais amplas, né? Do que só pai, mãe e filhos, né? E certamente a comunicação não violenta... aí é assunto para outro podcast inteiro. Para outro podcast inteiro. Tenho certeza de que muitas famílias vão se identificar e querer experimentar um pouquinho da comunicação não violenta em casa. E se esse episódio fez sentido para vocês, compartilhem com outros pais, continuem acompanhando o Descomplicando Diálogos aqui pelo INDE. Obrigada e até a próxima. E se você chegou até aqui, manda uma mensagem lá no nosso Instagram e diz que você veio por esse podcast que a gente vai te dar um desconto em qualquer um dos nossos treinamentos. Pô, coisa boa! Obrigada! Excelente!